Olá, paz de Deus, bom dia. Ainda é bom dia. Ainda não, é bom dia. Ainda tem umas horas aí para dar parte da tarde. Bom dia, hoje é sábado, é dia 3 de dezembro de 2022. Um excelente dia, né, para nós todos. Que Deus nos abençoe, nos ajude nesse dia, nesse final de semana. Eu tô com um olho no gato, outro no peixe aqui. né? Conversando com a cliente ali. Provavelmente daqui a pouco eu tenho que ir nessa cliente. Tô vendo se vai ser hoje mesmo, se vai ser outro dia. Né? Graças a Deus, né? As coisas caminhando. Né? Deus vai ajudando e vai honrando o seu povo, né? Honrando aqueles que ama a Deus, né? E Deus ama nós todos, né? Deus ama todos, porém poucos amam a Deus, né? Mas Deus ama todos, né? E Deus, ele honra aquele que ama, que o ama, né? Que ama a Deus. Deus cuida, Deus protege. Hoje nesse vídeo aqui, eu não estou escrevendo não escrevi nenhum texto. Na verdade, eu estou escrevendo um texto, mas não vou fazer para esse vídeo aqui, né? Eu só queria passar para dizer, para você ficar firme, né? Firme em Deus, firme em Jesus Cristo, porque certamente ele vai te ajudar, ele vai abençoar a tua vida, vai trazer aquilo que você tem de necessidade, aquilo que você precisa, né? Para sobreviver, para poder tocar a tua vida, vencer, né, as tuas adversidades. Nós vamos vencer com dificuldades, não é? Nada vai vir na mamata, na tranquilidade, não. Não é tempo de tranquilidade, é tempo de luta, né? É tempo de guerra. Assim como disse a palavra ontem, tempo de guerra, né? Mas nós vamos vencer se nós se nos colocarmos, né, de pé diante da guerra. Não é se esconder, não é se esconder, não é recuar, não, é avançar. É avançar contra o adversário, né? E vencer as nossas adversidades. Lutar. Caiu, levanta, né? Não conseguiu ainda levantar, rasteja. Daqui a pouco levanta, né? E assim você vai vencer as suas adversidades, né? Estou aqui para falar um pouquinho aqui a respeito de política no tocante o Estado, né? O que nós estamos vivendo, o que está causando guerras nas vidas, né? Não estou falando de guerra bélica, mas muitas das vezes é guerra bélica, né? Porque em alguns países a guerra já está lá, no quintal de casa, né? Então, o que traz os conflitos nas vidas das pessoas, os problemas, né? Muitas é as políticas. A maioria das vezes é as políticas. São fruto das políticas. Eu vou ficando ruim, minha respiração vai ficando. Acho que vai obstruindo aqui as vias respiratórias conforme eu vou falando. Perdoa. É muito ruim, viu? Muito ruim. Mas eu tava agora assistindo, todo dia eu assisto o jornal. Eu acho que se eu ficar aqui o dia inteiro, eu assisto o jornal o dia inteiro, né? Mas sabe separar as coisas, sei. Bom, você saber. Vejo aqui também pela telinha, né? As notícias escritas. Fico ali sempre antenado, né? Vendo os acontecimentos. Eu estava vendo agora ali os economistas, né? Os economistas tudo falando, não, porque é muito gasto do governo. O governo está pedindo 190 e poucos bilhões aí para poder fazer o país andar. Fazer o país andar, dar uma melhorada na situação aí da fome, né? E, enfim, está precisando andar o país. Os economistas, que para quem não sabe, já falei algumas vezes, economista trabalha para banco.
Banco, que banco é? Banco é SA, uma empresa, sociedade anônima. Ou são, é, vive de bolsa de valores, né? Mercado, chamado mercado, né? Então o que que acontece? Para quem não entende, esses economistas trabalham para esse mercado de ações, né, de sociedade anônima, de bolsa de valores, né, eles são controlados pelo um monopólio. Esse monopólio, ele é um monopólio lá liderado ali pelos Estados Unidos, pela França, pela Inglaterra, lá pela Grã-Bretanha, né, pelos países mais ricos do mundo, né? Então, esse monopólio é liderado, é governado por esses países, né? Essa economia, esse, vamos dizer, esse modelo capitalista, ele está se destruindo. Já tem muitas décadas que não vem dando certo, né? Nós podemos observar que lá na década de 20, né, olha quanto tempo já faz 100 anos, né? Lá na década de 20 dos anos de 1900, esse modelo ele já vinha sofrendo erosões assim, né, dificuldades extremas, né, e o mundo todo padeceu por conta disso, né? Peraí. Então, recentemente também nas últimas décadas, esse sistema ele veio ruindo, né, nas últimas 2 décadas, 3 décadas, ele veio ruindo. Então, esses economistas que trabalham aí para banco, para os órgãos que são sustentados aí por esse sistema, né, eles são contra. Eles não querem que o Estado coloque o nariz no território que eles acham que é deles, né? Ele não quer que o Estado faça uma competição, uma concorrência com eles, né? Porém, o Estado é responsável, né, pelo desenvolvimento econômico, né, territorial, no território nacional, pelo desenvolvimento social das pessoas, pelas condições sociais das pessoas. O Estado ele é responsável, e o Estado é que tem que criar mecanismos para que as pessoas possam ter uma vida digna, uma vida estável, né? E aí você vê discursos baratos como esse. Hoje eu vi também uma reportagem, uma fala do vice-presidente Hamilton Mourão, dizendo aí que o Brasil, né, o novo governo já está dando sinais de que vai ser um retrocesso, que vai ser né, novamente um retrocesso para o Brasil. Porque novamente, às vezes eu fico querendo, esse povo parece que delira. Eles parecem que deliram, né? Porque no governo anterior aí do Lula, me dizem onde é que está o retrocesso. Onde é que eles dizem que isso é retrocesso? Porque o governo gastava muito, o governo tinha muitos gastos em setores estratégicos de desenvolvimento, como Petrobras, como BNDES, né? O governo fazia a máquina econômica girar no país. As pessoas tinham trabalho, tinham emprego, tinham dignidade, né? Tinham problemas, o país tinha, por diversos motivos, né? E até mesmo talvez um pouco de má gestão, mas essa má gestão ela não é de um indivíduo ou de um partido. Essa má gestão ela se dá por conta do modelo político que é exercido dentro do país, ou em todos os países. Será que nem em todos, né? Então, eu queria muito entender o que esses camaradas pensam. Peraí. Então, eles lutam a todo preço, né? Começam a fazer terror, né, a
praticar terror. A cachorra ali é brava, né? Eles começam a praticar terror, um certo terrorismo, né? Para que o Estado não faça o papel de empresa, né? Dizendo que a parte comercial, a parte empresarial, o Estado não tem que se envolver, mas espera aí. Mas nós vivemos aí, por exemplo, aí 4 anos, né? 4 não, 6 anos, sob um novo regime, né? Um novo regime onde os empresários, os banqueiros, o mercado, né, praticamente deitou e rolou em cima da sociedade brasileira, da economia brasileira. Deitou e rolou. O povo, né, não conseguiu comprar sequer um pedacinho de carne, de um sebo de carne para comer, né, feijão, arroz a preço de morte, né, combustível, né, a pessoa não tem condição nem de pegar o seu carro para trabalhar, né, então tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada, né. Se a gente, nós precisamos fazer escolhas, né? Se dar ao mercado o poder dele exercer, dele ter o domínio da economia, enfim, autonomia sobre a economia nacional, né? Se dá a eles, né, essa autonomia e o preço disso é muito alto para a gente, a ponto de que nós não conseguimos sobreviver, aí a gente tem que começar a repensar. Quem acredita nisso tem que começar a repensar, né? Porque as pessoas estão passando fome. Não estão. Não é que estão passando fome, né? Você vê, esse mês de novembro foi um dos piores meses que eu vi do ano. O mês passou de novembro, né? Espero que agora dezembro dê uma aliviada, pelo menos, né? Que deu uma aliviada, porque novembro foi o pior mês do ano. Outubro foi um dos piores, né? Então, como é que pode o povo, o trabalhador sobreviver dessa forma? Não tem condição, né? Então, o responsável pelo povo não é o empresário, não é o banqueiro. O responsável por uma nação, né, no seu todo, né? Por isso que nós elegemos presidente, governadores, né? Porque são estes que são responsáveis, né? Como é que você pode colocar coisas sensíveis na mão de banqueiro? Na hora da necessidade, agora, na hora de comprar aí no mercado, né? Vai reclamar para quem? Para o banqueiro? Para qual deles? E a gente nem conhece, não sabe nem quem é. Para qual? E se conhecesse, será que seríamos atendidos? Não iria ser atendidos, né? Então, faz-se uma defesa a respeito desse sistema, mas o sistema não funciona. Ele não funciona, né? Então, para mim, ele já está embargado há muito tempo, né? Sem qualquer tipo de discussão. Não há necessidade nem de discutir, para mim já está embargado, não funciona, né? Eles tiveram aí 6 anos aí para provar, aqui no Brasil, né? Para provar que o sistema deles funciona. E diz que tem que fazer reforma disso, fez praticamente tudo. Fez reformas, nada mudou. Nada mudou. Mudou para pior. Mudou para pior. Né? A questão do trabalhador para pior, tudo para pior. Nada ficou bom. Não, porque o Brasil, a economia está melhorando. Melhorando onde? Como é que você pega números por exemplo, de pandemia, né, e compara com o de hoje? Mas o moço, compara com o do outro governo. Compara com o do Fernando Henrique mesmo. Compara com o do lá de trás. Compare para ver. Nós estamos num fracasso, num poço sem fundo. O país está num poço sem fundo, né? Então, o povo, acho que interessa para o povo, não é assim, viu? Não é, a coisa não funciona assim, porque o Brasil foi muito mal, teve muitos gastos, não sei o que. Não, o Brasil teve muita arrecadação.
muita arrecadação, né? Mas mesmo que tivesse os gastos, o mais importante é que o povo comendo a saladinha, um pedacinho de carne, de frango, o arroz e o feijão na mesa, né? O dentista trabalhando, o marceneiro trabalhando, o canador trabalhando, todo mundo trabalhando. O que importa é isso, meu amigo. Porque mesmo que fosse gasto, mesmo que fosse gasto. Vamos, outra coisa. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Aqui nós somos donos de riquezas. Riquezas assim que, né, a nova riqueza que vem aí são as águas, as energias geradas por exemplo, pelas águas, pelo vento, enfim, nós somos donos de tudo isso aí, nós dominamos isso tudo nesse território aqui. Nós temos energia para fornecer para o mundo inteirinho, nós temos petróleo, nós temos minério, nós temos comida, nós temos tudo, até a terra, se quiser, a gente tem aqui para fazer alguma coisa. Nós temos peixe, nós temos tudo. Nós temos tudo, né? Esse país aqui, ele consegue sustentar o povo todinho e ainda fazer muita riqueza aí afora. Dar dinheiro para muito empresário, para muito banqueiro. Dar negócio, aqui tudo que se planta dá, em todos os sentidos, né? No chão, negócios, né? Negócios. O que existe é uma má administração, né? O que nós precisamos rever é isso, essa má administração, independente do governo, né? Porém que quando entram os governos direitistas, pró-mercado, né, aí o negócio desanda mesmo, aí o povo perde a condição de sobrevivência, né? Mas o outro modelo de governo, que eu acredito que não é nem culpa, é culpa do sistema que eu falei agora há pouco, do próprio sistema do país, o sistema político, enfim. Coisa que eu não sei nem se tem solução isso. Não sei se tem solução. Agora não adianta a gente querer botar vamos destruir tudo e vamos reconstruir. Não embarca nessa não, que isso aí é furado. Não embarca não, que isso é furado, né? Vamos destruir, reforma geral, precisa destruir gente geral aqui, né? Não faça isso não. Faça não, porque depois não recupera. Bom, mas enfim, é tudo isso aí que gera os problemas, né? Os problemas na sociedade, os problemas das pessoas, os problemas nos lares, né? E é só Deus para nos ajudar, nos criar caminhos na nossa vida para que nós possamos vencer tudo isso. Eu acredito que nós estamos num caminho bom agora. Um caminho para o povo, né? Um caminho tá melhor do que era, né? Eu estou bastante otimista. Acredito que coisas boas vão acontecer, embora nesse país aqui, metade desse país, ou quase metade, porque a outra metade não quis nem se envolver. Um terço não quis nem se envolver nessa bagunça toda aí. Um terço da sociedade, né? Mas um terço desse povo aqui é um pouco perigoso. Então nós vamos ter problema. Não adianta falar, não vai ter problema, né? E é por isso que vai impedir, vai atrasar talvez o crescimento desse país aí, a melhora, né? A cura desse país de uma forma mais rápida. Por causa dessa divisão. Onde tem divisão não vai para frente. Não vai para frente. Mas tudo isso é bíblico. As guerras começam dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio território, dentro da nossa própria nação. E essa guerra, ela começa aqui e transborda para fora. Não é assim? Deus seja louvado.